Terminou o sétimo e último derby de 2025, Corinthians 1, Palmeiras 1 na Neoquímica Arena. Pior pra quem? Melhor pra quem? Eu já tenho a minha opinião, então bora lá pro pós-jogo do Salazar, depois da vinheta, vem comigo. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora falar desse Corinthians 1, Palmeiras 1 na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Se você não é inscrito, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal. Próxima meta, bater 20 mil inscritos. Estamos chegando perto disso. Se você já é inscrito, muito obrigado. Acompanha o vídeo, deixa o seu like no final, não deixe de comentar aqui. Aliás, não deixa de dar uma zapiada aqui na Salazar TV, porque tem muito conteúdo interessante. Inclusive, se você quer detalhes exclusivos sobre essa venda dos 30% do Corinthians para o Zenit, sobre o Pedro, a notícia que caiu como uma bomba hoje, durante o dia, tem um vídeo lá. Você pode não ter visto por causa do pré-jogo, domingão, estava com a família, estava concentrado no jogo, mas tem um vídeo lá só sobre este caso com todos os detalhes, inclusive de valor. Quanto o Corinthians recebeu, o dinheiro veio parcelado, quando que caiu, tá tudo detalhado no vídeo, então dá uma olhada se você não viu no pré-jogo, dá uma olhada nesse vídeo depois de acompanhar aqui o pós-jogo de Salazar, aqui com muita análise, informação e opinião. Bom, gente, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians em campo, certo? Acho que isso é indiscutível. O Palmeiras teve 58% de posse de bola, o Palmeiras finalizou ao gol 19 vezes, né? O Corinthians 9 tentativas, o Hugo fez 6 defesas, o Everton fez uma, o Palmeiras teve 10 escanteios, o Palmeiras teve 10 escanteios, o Corinthians teve 3 escanteios, enfim, o Palmeiras ditou o ritmo na maior parte do jogo, não o jogo inteiro. O Palmeiras buscou o gol mais do que o Corinthians, né? Ou pelo menos na maneira de jogar, saindo mais para o jogo, até por uma necessidade. O Palmeiras está numa necessidade de time completo, todo mundo à disposição, elenco farto, briga pelo título, o Flamengo tropeçou, o Cruzeiro ganhou. Era importante demais o Palmeiras buscar esse resultado. Então, por causa disso tudo, o empate por 1-1, ele acaba ficando de bom tamanho para o Corinthians e muito mais frustrante para o Palmeiras, que, de novo, numa situação adversa contra o Corinthians, não consegue vencer. Este foi o sétimo e último derby deste ano. O Palmeiras termina o ano com uma vitória para cima do Corinthians, lá em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. O Corinthians pegou o Palmeiras 3 vezes no Allianz Parque, conseguiu um empate e 2 vitórias, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, venceu o título paulista em cima do Palmeiras também. Então, né, nesse recorte dos derbys, o ano termina muito melhor para o Corinthians do que para o Palmeiras, que nesse ano não se deu bem para cima do time do Parque São Jorge. E, cara, por que o empate também fica de bom tamanho para o Corinthians e mais amargo para os palmeirenses? A situação do Corinthians para essa partida, o Palmeiras teve a semana inteira para descansar e trabalhar para este jogo. O Corinthians viajou para abrir as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Jogou no Society lá, fora de casa, um jogo importante de mata-mata, para voltar em pouco tempo, ter que descansar, se preparar e encarar o Palmeiras. Então, só no aspecto físico já era um problema. Segundo problema, importantíssimo, os desfalques de Dorival Júnior. O Dorival Júnior não teve o Mateuzinho, não teve o Matheus Bidu, não tinha já o Carrilho, não tinha já o Martínez, o Yuri Alberto acabou ficando de fora, nem relacionado. Eram muitos desfalques importantes. Como eu disse aqui no pré-jogo, o Dorival Júnior ele ia ter que se provar nesse jogo de hoje. Por quê? Porque ele arrumou uma maneira do Corinthians jogar. O Corinthians começa a engrenar. Aí ele sofre os desfalques. Perde Yuri, perde Carrilho, perde Memphis. Aí ele encontra uma outra maneira de jogar, explorando muito o Mateuzinho e Matheus Bidu, os dois espetados, muitas vezes puxando o Ranieri ou colocando um terceiro zagueiro, e os caras participando de gol demais contra o Vasco, contra o Atlético Paranaense, já tinha feito um bom jogo contra o Bahia. O Corinthians começa a se acertar numa nova maneira de jogar, sem aqueles jogadores que eram importantíssimos e que estavam fora naquele momento. Conclusão, o Corinthians perde Mateuzinho e Matheus Bidu, além do Martínez, do Carrilho, do Yuri Alberto, que já estavam fora. E aí você fala, cara, agora ele vai ter que criar um outro jeito de jogar para esse jogo contra o Palmeiras, vindo de uma disputa de mata-mata fora de casa. Então, cara, a missão do Corinthians e do Dorival Júnior para esse jogo eram de fato
Era de fato uma missão muito difícil. E lá na direita, talvez o principal problema, porque você não tinha o Mateuzinho, reserva era o Félix Torres. E informação que eu dei aqui em primeira mão para vocês, antes, falei na sexta, 2 dias antes, avisei, Félix Torres não vai para o jogo. E falei muito desse aspecto psicológico, da falta de confiança de que ele pode suportar a pressão em essa fase. Lembra? Dito e feito. Ele não foi escalado e, mais do que isso, ele não foi utilizado. Hoje o Dorival Júnior utilizou 4 zagueiros. Ele começou com o André Ramalho e o Gustavo Henrique. No meio do jogo ele colocou o Tchoca e também colocou o Kaká. Mas o Félix Torres não foi utilizado em nenhum momento. Ou seja, ele escalou o Charles improvisado, como era a tendência lá na direita. Quando o Charles precisou sair, ele colocou o Kaká lá. E o Félix Torres, então, não entrou em campo, virou o que? A terceira opção pelo setor que, em tese, ele é o reserva imediato. E mesmo assim, falando de zagueiros na zaga ali, quando precisou fazer uma linha de 3 por causa da lesão do Ranieri, ele veio com o Tchoca. Olha a situação do Félix Torres. Informação que eu trouxe para vocês lá na sexta-feira que se confirmou e vocês estão entendendo como está a situação complicada para o Félix Torres a partir de agora. Então é isso. Ele não tinha essa galera toda, Mateuzinho, Bidu, Martínez, Carrilho e Yuri Alberto, e ele ainda perde o Ranieri no meio do jogo. É muita gente, é muito desfalque. O Corinthians termina o jogo depenado, entre aspas, sobre a escalação, com 4 zagueiros, um jogando improvisado na direita, o outro fazendo linha de 3, mas quase como um lateral esquerdo aqui, ou dando cobertura pro Anrileri, com o Rian precisando entrar ali de volante, Guinegão se doando, sendo substituído só na parte final do jogo. Enfim, era um jogo complicado para o Corinthians, né? Difícil, como eu já previa, era um jogo para o Corinthians sobreviver. Era um jogo para o Corinthians ser inteligente, aguerrido, organizado, taticamente ia ter que ser perfeito e sobreviver ao jogo. Porque o Palmeiras faria pressão, seria inevitável, o Palmeiras faria pressão, o Palmeiras teria mais bola, o Corinthians tem a torcida ao seu lado também para te apoiar, mas também para não se virar contra num momento de tensão, principalmente para os meninos. Cara, era um jogo difícil, era um jogo de sobrevivência, era um jogo muito além da técnica. E o Corinthians, no meu entendimento, não sei o seu, deixa aqui nos comentários, se comportou muito bem. O Corinthians se comportou muito bem. Foi um empate importante de um time que se manteve organizado o tempo inteiro, mesmo quando jogou com linha de 4 atrás, com linha de 3 atrás, quando fez 3 substituições de uma vez no segundo tempo, quando perdeu o Ranieri, teve que mudar a característica, o Corinthians se manteve organizado o tempo inteiro. Isso para mim é o ponto-chave. Porque para jogar contra esse Palmeiras, sobreviver, segurar, brigar e disputar, se você não for organizado, esquece. E o Corinthians, cheio de desfalque, foi um time organizado em campo. E isso é trabalho do técnico. E isso é trabalho do seu Dorival Júnior, que está de parabéns pela maneira como ele conseguiu fazer o Corinthians sobreviver a esse jogo. Que é isso. O Corinthians, no meu entendimento, sobreviveu ao jogo. O jogo era um jogo de sobrevivência para o Corinthians. Era um jogo de luta, de entrega, de organização tática e tentar ver no que dava aquilo. Numa escapada, numa outra, numa bola parada, num lance individual e se mantendo organizado e tentando em alguma escapada arrumar alguma coisa e se mantendo organizado e segurando o Palmeiras, ciente de que o Palmeiras seria melhor mesmo, teria mais a bola e procuraria mais o jogo. Era um jogo de usar a cabeça, a inteligência, entender o momento, a circunstância e sobreviver, disputado nos detalhes. Porque se tomasse mais um gol, dificilmente teria força para buscar. Seria difícil, não só força, recurso técnico mesmo, para ir buscar o resultado por uma segunda vez dentro da mesma partida. Então, um jogo muito importante do Corinthians, um empate importante, o Corinthians ganha um ponto, não deixa de ganhar 3 pontos, né? O Corinthians não perdeu 2 pontos, o Corinthians ganhou um ponto. Isso eu achei importante. Do outro lado é o sentimento completamente oposto, né? O palmeirense nesse momento
certamente pensa, caramba, a gente tinha todo mundo à disposição, nosso elenco é melhor que o deles, jogamos melhor, tivemos a bola, criamos mais e não vencemos de novo. A análise do palmeirense de maneira mais superficial vai ser essa, e com razão. Individualmente, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Breno Bidon e Guinegão, os melhores jogadores do Corinthians. Hugo Souza determinante em algumas defesas, Gustavo Henrique, de novo, baita de um zagueiro, seguro, participando do gol, ele que cabeceia a bola, que desvia no Piquerez e entra, e bem atrás, no pivô, segurando. Vitor Roque é um cara difícil, o Flaco é um cara difícil, no alto o Gustavo Henrique muito importante, tanto atrás quanto na frente, partidaça dele de novo. Breno Bidon, para mim, jogou um jogo de amadurecimento. O Breno Bidon tá perdendo aquela pecha de menino da base, jovem promessa, precisa amadurecer, precisa ganhar corpo. Hoje foi um jogo muito disputado, muito brigado, e a gente viu o Breno Bidon participando demais do jogo, não se esconde. O moleque é novo, joga um jogo desse tenso e não se esconde, chama o jogo e participa, a bola vai nele o tempo inteiro, e ele chama o jogo para ele, erra, claro que erra. Tem um lance no primeiro tempo que me lembrou até aquele lance do Michael no gol do Jô em 2017, que o Michael toma a bola do Guerra, dá a bola pro Jô, o Jô marca. Me lembrou aquele lance que a bola vem, o Breno Bidon tenta proteger ali, perde a bola, se não me engano, pro Vitor Roque, comete a falta, foi inteligente cometer a falta, merecia ter tomado o cartão amarelo que não tomou, mas ele comete a falta ali, foi uma vacilada que ele deu ali, mas fora isso, a gente viu o Breno Bidon participando, tocando bola, fazendo a transição, tirando a bola de lá de trás para levar para frente, armando quando precisava armar alguma coisa, mas também correndo muito, dando carrinho. No final do jogo era ele dando carrinho, ele travando bola com os caras. Então é um jogo que faz o menino virar homem, sabe? O Breno Bidon, de fato, hoje lutou, brigou, foi pro confronto de corpo, enfim, jogou um jogo que eu acho que eleva o amadurecimento dele, inclusive a confiança da torcida da comissão técnica no Breno Bidon para um jogo deste, para um jogo disputado como foi este, tenso como foi este. Ele tomou um cartão amarelo e ele passa o segundo tempo todinho pendurado, um jogo tenso, precisando fazer cobertura. Quando o Dorival saca o Michael e mantém o Bidon, para mim é uma clara demonstração de confiança. O cara tem amarelo, o outro não tem, mas eu confio que ele vai conseguir jogar o jogo pendurado e jogar firme. Então, assim, para mim foi uma demonstração também de confiança do Dorival no Breno Bidon nesse sentido. E o Guinegão jogou demais, jogou uma barbaridade, gostei do Guinegão, brigou, lutou, venceu bola, criou, abriu jogadas para o Corinthians, tocou bem, no finalzinho ali errou 2 passes perigosos atrás, tudo bem, faz parte. Então, assim, gostei da partida do menino, 18 anos, surgindo agora, e apareceu bem no clássico, não se intimidou em nenhum momento, brigou com o Murilo, que é um baita de um zagueiro. E do lado palmeirense, Vitor Roque, Kelvin e Murilo, para mim, os melhores do lado do Palmeiras. O Kelvin, bom jogador pela direita, olha, interessante a partida que ele fez. O Murilo, que voltou agora, e também achei ele muito seguro, muito firme. O Guinegão dando trabalho, o Murilo firme para cima dele também, gostei da partida do Murilo. E o Vitor Roque, cara, o Vitor Roque talvez tenha sido o destaque do jogo mesmo, né? O melhor jogador em campo. Ele atormentou o lado direito da defesa do Corinthians de um jeito, cara. Deu muito trabalho. É um cara que briga, é um cara que usa o corpo, é um cara forte, finaliza, marcou o gol, bateu o pênalti no alto, difícil, mas impossível de pegar, mas uma bola arriscada, mostra que ele tá com a confiança elevadíssima para bater ali, bateu o pênalti, fez o gol, brigou demais, driblou, deu passe, cara, foi um cara assim, e deu muito trabalho. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Vitor Roque nessa partida. Dos lances capitais, pênalti do Charles no Flaco, para mim, pênalti. O Flaco deu uma valorizada, o toque é leve, é sutil, você pode discutir, vai ter gente que vai falar, é pênalti, não é pênalti, né? Não é aquela coisa descarada, absurda, né? Não é, mas enfim, é falta, foi falta dentro da área, é pênalti. Foi uma falta escandalosa, mas foi uma falta. Aliás, convenhamos, uma falta burra, mas enfim, vou falar disso daqui a pouco, mas para mim foi pênalti. Tem um toque no braço do André Ramalho,
na área do Corinthians também, aquilo não é pênalti nunca, o braço dele tá para baixo ao lado do corpo, não tem movimento antinatural, não tem ampliação do espaço, não tem nada, a bola vem, bate no braço do André Ramalho de novo no braço dele, bate, mas o juiz não deu nada acertadamente, não foi pênalti, não foi absolutamente nada, então de lance capital foi só isso mesmo, né? Teve muita reclamação por causa do cartão do Breno Bidon, que eu acho que ele merecia ter tomado mesmo. Mas de lance capital foi só isso. Breno Bidon, aliás, que tomou o amarelo e está suspenso. Então, para o próximo jogo, tomara que o Martins tenha condição. Muito provavelmente, no próximo jogo, o Martins vai ter condição, porque vai ter a pausa para a data FIFA. O Corinthians vai pegar o Fluminense fora de casa no Maracanã e deve voltar o Martins. E o Ranieri, vamos ver o que foi, né? Se vai voltar, se não vai voltar, porque o Ranieri saiu machucado, o Breno Bidon está suspenso, Carrilho está fora, o Dorival Júnior aí com problemas, o Mateuzinho talvez volte, né, porque parece que foi só um edema mesmo, o Matheus Bidu volta de suspensão também, começa a dar, o Yuri Alberto volta também, começa a dar uma respirada, começa a ter um pouco mais de elenco para distribuir, para armar esse time do Corinthians. Uma coisa que eu não gostei da partida do André Ramalho, achei ele desconectado com o jogo, disperso, não sei se ele estava cansado, perdendo bola atrás por desatenção, errando passe ali na saída, enfim, o André Ramalho hoje não estava jogando de maneira segura, era um problema para a defesa do Corinthians, não gostei da partida dele. Anrileri deu umas vaciladas hoje também bravas, foi seco em várias bolas e tudo mais. Memphis Depay, não gostei nem um pouco da partida do Memphis Depay. Memphis Depay errando demais, ele até começou a vir a procurar mais no primeiro tempo, mas errando uma barbaridade nas tomadas de decisão, nos passes, nos dribles, voltando de lesão ainda, tem que ter um pouquinho de paciência, mas errou muito o Memphis. Eu entendo até que o Guinegão, não sei se ele sentiu o cansaço, porque eu tiraria o Memphis e não tiraria o Guinegão. O Guinegão estava se entregando, estava correndo, e parecia que podia sair algo dali, mais dali do que do Memphis. O Memphis hoje também errando muito, participando muito pouco. Quando teve a oportunidade de marcar um gol na cobrança de falta, acabou batendo na barreira. Não gostei do clássico do Memphis. Era importante tê-lo? Era importante tê-lo diante de tantos desfalques, mas não gostei da partida dele. Assim como o Garro hoje lutou muito, mas, de novo, pouco eficiente, principalmente na armação, nas finalizações. E que mais? O Maicon fez uma boa partida, o Vitinho entrou mal, achei que o Vitinho entrou também meio perdidão no jogo, não entrou conectado com a partida, enfim, o Corinthians aos trancos e barrancos se segurou. Cara, o final o Corinthians tinha Kaká, porque não tinha o Mateuzinho, o Félix não era confiável, o Charles precisou sair, tava o Kaká lá, meu Deus, olha isso, é a quarta, quinta opção lá na lateral direita. André Ramalho, Gustavo Henrique, Choca e Ian Hilleri. Rian, Breno Bidon, o Rodrigo Garro depois saiu para entrar, o Vitinho, com Thales Magno e Memphis Depay. Cara, olha o time do Corinthians que terminou a partida, senhores. O Corinthians ter terminado a partida sem tomar gol e jogando o jogo e disputando, de fato para se comemorar mesmo, tem que entender a situação e falar, cara, é do outro lado um time com um elenco farto e metendo bola. Então assim, um empate importante do Corinthians, digamos assim. Charles, pra mim, cara, péssimo jogo, cara, péssimo. Tem gente que fala que o Charles com a bola no pé, todo mundo concorda, certo? Que o Charles tem um problemaço, o Charles tem uma alergia à bola, né? O cara não sabe jogar com a bola no pé, ele tem muita dificuldade de jogar. É um cara alto, é um cara que corre, mas de novo, é um cara alto que corre, que aí por isso vende a ideia de que marca muito bem. Tem muita gente que é assim, não, mas ele é um volante pegador, mas ele não marca bem. Olha o lance do Vitor Roque no primeiro tempo, como ele limpa o Charles. Charles tomou caneta, tomou corte, ficou... Cara, não dá, assim, marca muito mal. Com bola não entrega e sem bola corre e se doa, mas marca mal. Toma drible numa facilidade. Aliás, o Corinthians hoje tava numa, né? Charles indo seco toda hora, Anrileri tomou caneta do Flaco Lopes. Os caras, enfim... Mal hoje, mal. Esses caras hoje mal. Mas principalmente o Charles, cara. A partida do Charles, olha, ele foi mal demais no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense e agora de novo, uma partida, teve uma oportunidade fora de posição, mas também numa dificuldade absurda. É inacreditável, viu? Olha, o Léo Maná não é nada disso.
é fraco, mas, cara, não é pior que o Charles na lateral, nem que o Kaká, nem que o Félix. E agora, nos últimos 10 jogos, olha isso, nos últimos 10 jogos o Corinthians só tem 2 derrotas. 3 jogos de invencibilidade, venceu o Vasco, venceu o Atlético, empatou o Palmeiras, vem para a data FIFA, respira e pode ser que receba aí os retornos importantes de alguns jogadores. Então, é uma reta final antes da data FIFA importante para o Corinthians, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, como nessa retomada de confiança e agora para trazer esses jogadores de volta para o grupo, para o time, para os jogos. O Palmeiras está invicto a 6 partidas, era um adversário muito difícil, invicto a 6 partidas no total, e também só tem 2 derrotas nas últimas 10, assim como o Corinthians. Então, assim, era um adversário difícil, embalado completo, e um Corinthians que soube sobreviver. Para mim, esse é o ponto. E jogou o jogo. O Palmeiras começa muito melhor, domina, constrói, encurrala o Corinthians, consegue um pênalti num lance besta, burro. O Charles, ele não ataca a bola, ele não ataca o jogador, parece que é um lance de desatenção, ele dá uma trupicada no cara, acerta o pé dele, assim. Não dá, né? Não dá pro jogador fazer um pênalti dele. Você tá jogando um derby, um clássico, um jogo difícil desse, e você tropeça no calcanhar do cara dentro da área. Não percebe, não tá atento, sabe? Não tem cabimento o pênalti que o Charles cometeu, cara. Não tem cabimento. Mas o Corinthians consegue sobreviver isso numa bola parada que era importante. Vem a bola parada, o Gustavo Henrique sobe, conta com o desvio, conta com a sorte, a bola entra, o Corinthians arruma um gol, deu um gol pro Palmeiras e arrumou um também ganhou um de presente. E depois tem aquela jogada importante do Henry Lery, que tem outro desvio do Palmeiras que quase sai o segundo gol do Corinthians. O Palmeiras começa a chegar, tem um lance com o Facundo no segundo tempo importante que o Hugo pega, mas é um Corinthians que o Palmeiras começa muito melhor que o Corinthians passa a equilibrar e jogar mais o jogo já da segunda metade do primeiro tempo. No segundo tempo, um Palmeiras mais dominante mesmo que o Corinthians, mas aí já não mais tão perigoso. O Corinthians conseguiram se segurar e aí o Corinthians começa a baixar suas linhas, porque aí, eu não tenho nenhuma dúvida, bateu o desgaste. Bateu um pouquinho do desgaste de um time que jogou um mata-mata de Copa do Brasil e do outro que ficou descansando. Um que está todo desfalcado e o outro que está completo. Isso a gente reparou na segunda metade do segundo tempo. Palmeiras muito mais inteiro, ciente do que estava fazendo e que queria em campo. E o Corinthians, como eu digo, sobrevivendo. E foi assim até o final. Para mim, o Corinthians sobreviveu, mas deu um importante recado para a torcida, para o grupo, um importante trabalho do Dorival Júnior, que nessa dificuldade toda aí, fez um jogo interessante contra esse time do Palmeiras, difícil, e para o Palmeiras resta só a lamentação de, mais uma vez, não ter conseguido vencer o Corinthians, mesmo nesse cenário. Tá certo, senhores? É isso. O que vocês acharam? Diga aí o que vocês acharam. Amanhã, segunda-feira, tem muita informação para a gente tratar. Aqui é só o pós-jogo do Salazar, não vou misturar as coisas, mas de novo fica o recado e o convite para você visitar o vídeo sobre a venda do Pedro, os 30% do Pedro, informação exclusiva, tem valor, tem tudo lá, assista lá, deixa o comentário, deixa o like aqui também no pós-jogo do Salazar e amanhã a gente volta com e tem muita informação do Timão. Valeu, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.